cê tá. Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Saudações cruzmaltinas a todos vocês, meus amigos conectados, ligados aqui no nosso canal de norte a sul, de leste a oeste, sejam bem-vindos. Você tá ligadinho, conectado aqui no canal Vascaíno desde sempre. Eu sou Álvaro Silva e estamos juntos para mais um vídeo para deixar vocês atualizados com tudo em relação ao nosso gigante da colina, né? Logo de cara, uma ótima noite para você que está chegando do trabalho, para você que vai se deitar para dormir e de repente está aí nessa madrugada me assistindo. Então ótima noite para você e bom dia, né? Para você que está trabalhando, para você que está levantando, para você que já está me assistindo lá pela manhã desse sabadão, né? Sabadão, contando aí contagem regressiva para as decisões que teremos em campo na próxima segunda-feira, na próxima quinta-feira. Então é o seguinte, aperte seus cintos de segurança que está começando mais um Madruga Vasco. Bom, então logo de cara é o seguinte, né? Você que ainda não se inscreveu, se inscreva, dá essa força aqui pro amigo, deixa o seu like ou o seu dislike, compartilhe o link do nosso conteúdo e para concorrer a 2 camisas originais do nosso gigante, se torne membro a partir de R$2 por mês, você já concorre a 2 camisas originais do nosso Vasco, que eu vou sortear exclusivamente para os membros quando a gente bater 50 membros, estamos aí com menos de 20. Pô, galera, vamos dar essa força aqui pro amigo, fortalece o canal, nos ajude a ficar de pé, a gente faz um trabalho todos os dias, além de você estar nos ajudando, ainda vai concorrer a essas 2 camisas originais do nosso gigante da colina. Lembrando que há pouco tempo eu fiz o sorteio para os inscritos e agora eu quero fazer um sorteio para os membros. Dito isso, meus amigos, bora lá então. Olha só, logo de cara eu quero trazer uma notícia maravilhosa para vocês. Como vocês acompanharam o spoilerzinho que eu sempre deixo ali na introdução do nosso vídeo, do nosso conteúdo, né? Meus amigos, a Vasco TV, isso mesmo, a Vasco TV foi eleita a melhor TV de clubes de futebol da América do Sul. Isso mesmo, a Vasco TV foi eleita a melhor TV da América do Sul, né? Estava concorrendo ali com o River Plate, com outros times e deu o Vascão. Então meus parabéns ao nosso Vasco, meus parabéns à Vasco TV pelo trabalho, um trabalho bem bacana. Poderia melhorar, viu? Eu tenho algumas críticas construtivas, tá? Tem algumas, na verdade são dicas, né? Tem algumas dicas que eu poderia dar para a Vasco TV, porque eles têm todo o aparato, tem todo o pessoal, os profissionais, os equipamentos. Poderia se fazer mais, mas tá de parabéns, né? Eleita aí a melhor TV de clubes da América do Sul. Dito isso, quero falar com vocês agora da partida entre Vasco e Atlético Paranaense, que vai acontecer na próxima segunda-feira, 9 da noite, em São Januário, partida válida pelo Campeonato Brasileiro. Nosso elenco treinou pesado nessa sexta-feira e segue se preparando nesse sábado. Nosso CT do Almirante, nosso CT Moacir Barbosa, Pablo Verrete está cotado para pintar entre os titulares novamente. Ele que ficou fora do último jogo por ter ali algum desconforto muscular, foi poupado. Alex Teixeira vem treinando normalmente com o elenco, pode ser que fique também à disposição de Rafael Paiva. Felipe Coutinho, a mesma situação, já pode ser relacionado para o jogo, tá? É uma situação que é dúvida, é a dupla de zaga, tá, gente? Isso mesmo, a dupla de zaga nesse momento é uma dúvida porque existe uma especulação, uma expectativa de que o zagueiro Léo possa ser poupado, né, possa ser preservado, entre aspas, para o jogo da quinta-feira, que é o jogo pela Copa do Brasil, o jogo que a gente vai decidir fora, né, o primeiro jogo em casa e o segundo jogo fora de casa. Fato é que o Léo, né, ele pode ser aí poupado. Fato é também, tá, gente, que a gente pode ter mudanças nessa dupla de zaga, não só se tratando do Léo. Tem uma situação que pode ser que João Vitor jogue ao lado de Maicon, pode ser que Maicon jogue ao lado de Léo. Enfim, existem essas ressalvas
Vamos aguardar e vamos ficar de olho. Uma situação interessante aí desse jogo é que o Vasco está invicto atuando em casa já há 7 jogos. Isso mesmo, pelo Campeonato Brasileiro, jogando em casa, o Vasco está invicto a 7 partidas, tá? O Atlético Paranaense, por sua vez, pode ser que poupe o volante, o meio-campista Fernandinho. Ele que é titular, jogou aí nesse meio de semana pela Sul-Americana, eles que eliminaram o Belgrano, passaram de fase na competição continental. Então eles vêm para o Rio de Janeiro aí, meio que já pensando na Copa do Brasil, e pode ser que Fernandinho não entre em campo diante do nosso gigante nesse jogo pelo Brasileirão. Quem pode ser que também não jogue, que é dúvida, é quase certeza que não entre em campo, é o goleiro Léo Link, né? Ele que sofreu aí um desconforto, ali sofreu acho que uma pancada, se eu não me engano, ele é dúvida para essa partida. Então nesse momento, essa situação, nossos jogadores vêm se preparando, vêm trabalhando duro para essa partida, um jogo de suma importância. Daqui a pouco eu vou falar para vocês aí todos os jogos que teremos na rodada. Teremos jogos já nesse sábado, né? Teremos jogos também já como é que fala? No domingão, teremos 6 jogos no domingo, e o nosso Vasco fecha a rodada na segunda-feira às 9 horas da noite. Bom, meus amigos, agora eu quero falar com vocês sobre a situação da nossa linha defensiva, sobre zaga, né? Acabei de falar com vocês sobre o jogo, a gente abordou essa questão aí, que é dúvida, né? Mas não é sobre isso que eu quero falar agora. Eu quero falar sobre a situação que é o seguinte, envolvendo aí Luan Pérez e Rafael Tolói, tá? É o seguinte, a gente tomou conhecimento de que o Rafael Tolói tipo assim, tá dando conversa, né? Abriu conversações, negociações com o Vasco, porque ele entende a grandeza do Vasco, ele sabe o tamanho do Vasco que o Vasco tem, então por isso ele entendeu que valeria a pena parar para ouvir o que o Vasco teria a oferecer para o jogador. Eu até falei para vocês ontem, né? Falei, olha, se eu fosse apostar aqui, se tivesse como apostar numa casa de aposta, quem o Vasco traria, eu apostaria no Rafael Tolói. Porém, todavia, entretanto, eu acho que eu posso estar equivocado. Eu já vou explicar isso para vocês já já. Agora é o seguinte, uma ressalva que eu quero fazer. Quando o Vasco foi atrás do IR Mina, entendeu-se que os valores dele eram muito altos, o Vasco não teria condições de pagar, seriam fora da realidade financeira do clube. Fato é que agora o Vasco abre conversações com Rafael Tolói, um jogador naturalizado italiano, quase uma década jogando com a camisa da Atalanta, atual campeão da Liga Europa, muito valorizado, super experiente, já vestiu a camisa da Seleção Brasileira Sub-20, seleção principal da Itália, e vocês podem ter certeza que o salário dele também não é baixo. Então, assim, é um pouco controverso, então dá para observar que a diretoria do Vasco está um pouco perdida em relação a essa busca por zagueiro, porque uma hora se busca um jogador lá em cima, daqui a pouco se busca um jogador lá embaixo, aí daqui a pouco lá de cima que não servia, você busca outro do mesmo nível que pode receber até mais e já abre negociação, então fica essa contradição total, por isso que tem muito torcedor indignado e com razão, tá? Eu entendo, não tiro a razão de nenhum torcedor aqui, porque eu sou um desses torcedores que eu estou ficando indignado com essa falta de planejamento, porque essa falácia, essa desculpa de que não tem dinheiro, de que tem problema financeiro, todo mundo já sabe, já estava escrito nas estrelas. Não precisa nem torcer para o Vasco para saber a dificuldade do clube. Por outro lado, nós sabemos também que todos os clubes do futebol brasileiro têm dívida. É claro que nós não somos todo mundo. Se nós queremos ser diferentes, se nós queremos voltar a ser gigantes, se nós queremos voltar a disputar títulos, nós temos que ter uma saúde financeira diferente dos outros clubes. Nós temos que ter atitudes administrativas diferentes dos outros clubes. Porém, todavia, entretanto, se a gente contrata também diferente de todos os clubes abaixo, a gente vai ficar sempre abaixo. Então, assim, ainda mais numa posição que a gente está precisando e precisando muito, que é zagueiro, né? Então, dentro dessa situação é o seguinte, nós tomamos conhecimento de que o Vasco teria feito uma sondagem para o Luan Pérez, ele mesmo, até falei dele, coisa e tal. O Luan Pérez, né, um jogador, já passou aqui pelo Santos, né, tá atualmente lá no Fenerbahçe, está na Turquia, nesse ano não vem jogando muito. Nós tomamos conhecimento que parece que o jogador tem vontade, tem interesse em voltar a atuar no futebol brasileiro. Não posso cravar para vocês porque eu particularmente não falei diretamente com o atleta nem com o empresário dele, mas eu cravo para vocês sim que o Vasco tem interesse no jogador. Não só o Vasco, mas também o Santos. Isso mesmo, o último clube que ele atuou aqui no Brasil antes de se transferir para o futebol europeu. Agora uma coisa que eu quero, uma ressalva que eu quero trazer para vocês aqui, envolvendo o Luan Pérez, né, uma coisa interessante. Ele passou no Olympique de Marseille
Até falei isso para vocês no meu vídeo de ontem, que é o maior clube, o clube de maior expressão no futebol francês, né? Muito se fala, PSG, PSG, PSG agora o Emir chegou lá, comprou, botou muito dinheiro, fez o PSG virar esse PSG que todo mundo fala, mas na verdade, na real mesmo, o gigante lá do futebol francês é o Olympique de Marselha, clube ao qual é o clube de coração do Dimitri Payet, onde ele é muito identificado, é ídolo, né? A torcida lá onde ele manda e desmanda, né? O nosso francês, ele é o camisa 10 lá, o xerifão de Marselha, tem a chave da cidade ali, literalmente, né? E olha só, o Luan Pérez, o zagueirão, jogou com o Dimitri Payet no Olympique de Marselha. O Dimitri Payet, outro dia, concedendo entrevista a um jornal francês, a uma revista francesa, citou a situação do Luan Pérez, que já jogou com um atleta brasileiro, que se deu muito bem, que tinha vontade de jogar no Brasil e por isso que ele veio jogar no Vasco, aceitou o desafio, né? O desafio de não deixar o Vasco cair, está muito feliz com isso e coisa e tal. Fato é que isso pode ser um fator preponderante nessa situação do Luan Pérez, porque nós tomamos conhecimento aí, ó, no finzinho, no apagar das luzes dessa sexta-feira, quando estava terminando o famoso sextou para iniciar o sábado, né? Nesse madruga Vasco, tomamos conhecimento de que Luan Pérez seria aí o queridinho do departamento de futebol do Vasco, seria o nome principal, seria o foco do Vasco nesse momento, seria Luan Pérez. Então temos que aguardar, porque a princípio, o Vasco teria aberto negociações com o Rafael Tolói. Realmente o empresário dele confirmou e o jogador também confirmou que deu ouvido para o Vasco pela grandeza do clube. Agora, a gente não sabe em que pé ficou essa situação, qual foi a pedida do atleta, valor salarial, se ele ia vir por empréstimo, se ele iria rescindir com a Atalanta, se ele quer voltar ao Brasil, se ele não quer voltar. Às vezes ele atendeu o Vasco por educação, por respeito, pela grandeza do clube, né? Tipo assim, não tô fazendo nada, vão deixar eles falarem, vai que. Não sei, pois agora tá contraditório, por quê? O nome que surgiu ali como uma segunda via, né, como um plano B, parece que na verdade é o plano A, que é o nome de Luan Pérez, é um nome que me agrada, é um bom jogador, como eu já falei para vocês, está longe de ser os melhores zagueiros do futebol, mas está muito longe também de estar entre os piores, é um jogador bom sim, de boa prateleira, tem sua qualidade, não é aquele cracaço, joga simples, mas sabe jogar, sabe sair jogando também, joga pelo lado esquerdo da zaga, que é o mesmo lado que o nosso Léo Pelé joga também, poderia ter ali um revezamento ao longo da temporada, de repentemente, né, para deixar a pulga atrás da orelha do Léo, o Luan Pérez chegando no elenco, o Léo falar, se eu não suar, eu vou ficar no banco pro resto da vida. Para um jogador que é acostumado a ser titular por onde passa, a vestir braçadeira de capitão, que é o caso do Leonardo, nosso querido Léo Pelé, né, é muito doloroso, é muito ruim ficar no banco. Então isso aumenta o nível de competitividade da equipe, isso aumenta o sarrafo da equipe. Com isso, né, pode ser que a gente ganhe, né, que a gente tenha esse ganho na linha defensiva. Então fato é de que o nome de Rafael Tolói ainda circula nos bastidores de São Januário, nos corredores. Não sabemos ainda qual desfecho terá nessa situação, se ele deu um não para o Vasco, se ele falou que vem, mas pediu um valor muito alto, ou se nenhuma das coisas. Às vezes o atleta quer um valor até dentro da média, às vezes ele até topa vir para o Vasco, mas de repentemente o departamento de futebol, né, o scout, a diretoria entende que buscar o Luan Pérez, de repente pela idade, né, de repente também pelo seu know-how, por ser um jogador mais novo, mas já ter uma certa experiência, pode ser que a diretoria do Vasco esteja preferindo o Luan Pérez, mas de momento seriam esses dois nomes aí que estão sendo cotados para chegarem, para reforçar a nossa linha de zaga, a nossa dupla de zaga ali. Pode ser que chegue o Rafael Tolói ou o Luan Pérez, e para ser bem sincero, pode ser que não chegue nenhum desses dois, tá? Pode ser que não chegue. Sabe por que eu estou falando isso? Porque começa com o Pepe, depois vai para o Mina, agora esses dias falaram até de Sérgio Ramos, né? Aí depois foi pro fanfarrão, pro moleque lá do Maurício Lemos, que é um moleque, né? Para mim é moleque. Foi lá atrás do Maurício Lemos, aí foi só descendo a prateleira. Aí quando eles viram que a torcida não aceitou, faltam 10 dias para fechar a janela, aí subiram de novo a prateleira, aí se despiram de toda a vaidade, de toda a austeridade, né? Porque até então não poderia fazer loucura. Aí já se despiram disso tudo para ir atrás de um cara que está quase 10 anos na Atalanta, que manda e desmanda
lá no norte da Itália, no futebol italiano, atual campeão da Liga Europa, né? E aí com certeza não vai ganhar pouco. Aí foi atrás dele e abriu negociação. Foi atrás também de Luan Pérez, que é um jogador aí, entre aspas, cobiçado. A gente sabe que o Santos tem interesse e o Vasco tem interesse. Mas vocês podem ter certeza, se o Vasco ficar cozinhando o galo, ficar nesse banho-maria, nesse chove no molha, nessa encheção de linguiça, mais uma semana, escrevam o que eu tô falando. Vai aparecer mais 2, 3 clubes aí para atrapalhar, para tumultuar, como sempre aparece no futebol brasileiro. E é normal, tá? É normal porque é aquele negócio, não tem aquela máxima no futebol, quem não faz, leva. Pois bem, no mercado é o seguinte, quem não contrata, ó, fica chupando o dedo, fica a ver navios enquanto o outro chega, bota o dinheiro na mesa e leva. Então, vai depender agora da agilidade do Vasco, da expertise e de qual é a linha de raciocínio, porque até agora a gente não está entendendo qual é a diretriz nessa situação envolvendo a zaga, porque uma hora se fala num valor que não pode ser alto, outra hora busca um jogador nada a ver, depois volta a buscar um jogador de valor alto, aí depois o jogador de 30 e tantos, aí já não quer mais, aí especula um jogador de 23 anos que está lá na Holanda, que ninguém nunca ouviu falar, aí depois já especula o Rafael Tolói, que todo mundo conhece, então tá muita loucura. Para mim estão que nem cego em tiroteio, com todo respeito aos deficientes visuais, mas para mim tá que nem cego em tiroteio. Parece que o departamento de futebol do Vasco tá perdidinho, atirando para tudo quanto é lado, né? Aquela velha história, dá uma rajada e o primeiro que acertar é esse mesmo. A sensação que eu tenho é essa. Tá? O que eles deixam parecer para mim, na minha opinião, é isso que eu tô sentindo. Parece que eles não têm planejamento ali certinho para buscar zagueiro. Parece que eles estão indo no mercado, estão escolhendo ali, estão atirando para tudo quanto é lado. O primeiro que cair na rede é esse. Não sei, vamos aguardar agora. Para mim, se chegar o Rafael Tolói tá bom, se chegar o Luan Pérez também tá bom. Agora, se não chegar nenhum dos dois e descer de prateleira, sinceramente, aí é melhor você pegar o Lincoln da base, é melhor subir outro garoto, entendeu? Ou então chega, sei lá, vai no Nordeste, vai lá no Sul, em clube de menor expressão e tenta trazer um cara como aposta, porque já que é para apostar, então aposta no jogador mais barato e mais novo que dá para ganhar dinheiro depois, ou na base. Agora, apostar em jogador de 23 anos, que está lá na Holanda, que ninguém nunca ouviu falar, apostar em jogador, né, mediano aí, que pode chegar no Vasco para ganhar 700, 800 mil reais, aí é loucura e vai ser totalmente contraditório com o que o próprio Pedrinho vem falando. Vai ser totalmente contraditório com o que ele mesmo vem falando. Então vamos aguardar essa situação aí da nossa linha de zaga. Agora eu quero falar com vocês aqui eu acabei de falar para vocês da base, né? Aproveitar a base, vamos pegar, deixa. Quero falar para vocês da base forte, esses 4 atletas aos quais você já acompanham, melhor dizendo, a foto deles, essa arte na tela. É o seguinte, o Vasco fez contrato, né, de formação com 3 atletas e contrato profissional com 1 atleta. Com isso, 4 jogadores da nossa base assinaram um contrato com vínculo com o nosso gigante até 2027. Então bora lá, gente. O Gustavo Binotti, meio-campista do Sub-14, né, assinou contrato de formação com o Vasco. O Henry Matheus, volante do Sub-14, também assinou o contrato de formação. E o Nicolas Silva, meio-campista do Sub-16, também assinou o contrato de formação. E aí quem assinou o contrato profissional com o nosso gigante é o Ítalo Souza, meio-campista do Sub-14. Isso mesmo, gente. Sub-17, tá? Falei errado. O Ítalo Souza, do Sub-17, meio-campista, né? Ele já fez aí o contrato profissional com o Vasco. Todos esses atletas, então, firmaram vínculo com o nosso gigante, contrato de formação até, a temporada de 2027. Já pegando a deixa, né? Falando aí em renovação de contrato, as meninas da Colina, né? Tivemos também a renovação da meia Sara, né? A meio-campista Sara. O Vasco anunciou de forma oficial na noite dessa sexta-feira a renovação do contrato da cria, né? Ela que é cria do nosso gigante da Colina, então teve seu vínculo renovado com o nosso Vasco para a próxima temporada do Campeonato Brasileiro a qual as meninas conseguiram um acesso, né, mais do que merecido. Falando nisso, o nosso elenco já se reapresentou nessa sexta-feira no CT Moacir Barbosa, já para iniciar os trabalhos, os preparativos. Vocês estão acompanhando a foto das meninas aí
a primeira postagem aí já se preparando para a próxima temporada do futebol feminino. Tudo de bom para as meninas da Colina. Meus parabéns pelo acesso e pela conquista da última temporada. Agora é foco total na próxima temporada aí. Já começaram os trabalhos visando, né, o novo Campeonato Brasileiro que está por vir. Dito isso, agora eu quero falar com vocês de um jogador que já pintou aqui no Rio e já é bacalhau, né? Tô falando de Jean Menezes, né? O baixinho, o baixinho, né? O novo atacante do nosso Gigante da Colina. Ele que estava atuando lá no Toluca do México, desembarcou na madrugada de quinta para sexta aqui no Rio, no aeroporto do Galeão, já deu suas primeiras palavras ao BTB Esportes, logo na madruga ali. A galera também do podcast Cruz Maltino, já tinha uma galera da mídia do nosso Vasco já para recepcionar o nosso novo atacante, ele que falou que conversou aí com o Galdames, né? Conversou com outros atletas que também jogam no Vasco, que são gringos, né? Bem legal essa situação e ele tá muito animado para jogar no Vasco. Ele falou das suas características, falou que ele é um jogador agudo, que vai para cima, né? De habilidade, de velocidade também, buscando sempre o ataque, tá, gente? Agora é uma situação aqui, ele foi convocado, viu? Isso mesmo, saiu aí nessa sexta-feira as convocações, né, das seleções aqui da América do Sul para os jogos das eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Fato é que Jean Menezes foi convocado para a seleção chilena para disputar 2 partidas que teremos na próxima data FIFA, tá, gente? Que será, data FIFA não, na próxima data aí de eliminatórias da Copa do Mundo, que será aí Argentina e Chile, logo agora no próximo mês, no dia 5 de setembro, e Chile e Bolívia, no dia 10 de setembro. Então, Jean Menezes mal chegou no Vasco, nem estreou ainda, já foi convocado para a seleção e já vai desfalcar o nosso Gigante, né? Pelo menos para esse primeiro jogo da Copa do Brasil e para alguns jogos do Brasileiro, ele deve conseguir aí entrar em campo, né? Agora, eu acredito que dependendo do cronograma que for aí organizado pela Federação Chilena, pode ser que para o jogo de volta contra o Atlético Paranaense ele fique fora, porque está previsto para acontecer esse jogo, se eu não me engano, acho que é 11 ou 12 de setembro, então vamos aguardar. Agora tem muita gente falando assim, ele é um baixinho habilidoso, tem qualidade. Eu acredito, eu vi alguns vídeos dele, acho que realmente ele tem a qualidade, ele é um jogador que ataca o último terço, que dribla, que coisa e tal, tem aquela velocidade. Tem gente falando assim, ele vai ser o novo Soteldo da Colina. Gente, na boa, vamos ser sinceros aqui. O Soteldo é bom, ponto. Não é um cracaço, é um bom jogador. E nós não temos que nos apequenar, tá? Então assim, não é Soteldo da Colina. O Jean Menezes é o Jean Menezes. Vamos torcer para ele ser melhor do que o Soteldo. Vamos torcer para ele ser melhor do que o Soteldo. Não é porque o Soteldo já estava aqui no Brasil, que também é baixinho e não sei o que, tem a semelhança, é gringo, que é o novo Soteldo. Não. Não, gente, não. Pelo amor de Deus. A gente não pode usar esse parâmetro. Não pode usar esse parâmetro. A gente tem que. Esse parâmetro é usado quando por exemplo, será que é o novo Messi? Será que é o novo Neymar? Será que é o novo Pelé? Será que é o novo Cristiano Ronaldo? Será que é o novo Haaland? Será que é o novo Vini Júnior? Aí a gente usa para outros jogadores muito promissores. Agora, vai usar esse parâmetro para comparar Soteldo? Gente, a torcida do Vasco parece ter memória curta. O cara debochou do Vasco na cara dura, mas debochou grandão do Vasco e se ferrou, né? Se lascou porque depois o Santos caiu e teve que engolir o Rossi, né? O Rossi, ele mesmo, né? Teve que engolir o Rossi subindo na bola em São Januário e devolvendo a provocação. Então assim, Soteldo, deixa o Soteldo pra lá, gente. Ele joga no Grêmio, estava no Santos, não tem nada a ver com o Vasco, faltou respeito com o Vasco, o grandão, deixa Soteldo pra lá. O Vasco contratou, Soteldo é venezuelano, o Vasco contratou Jean Menezes, que é chileno, e na minha opinião a gente tem que torcer para ele ser melhor do que o Soteldo. Ponto. Melhor do que o Soteldo, tá? Não estou dizendo que ele é. Nós como torcedores, a gente tem que falar assim, ele vai ser melhor do que o Soteldo. Não falar, é mais um Soteldo, igual o Soteldo. Não. Não pode, a gente não pode fazer isso. Por exemplo, se o Vasco contratasse outro goleiro, aí, só um exemplo, tá? Só uma conjectura. Na janela aqui o Léo Jardim pegou e foi vendido para a Europa. Aí o Vasco foi e trouxe outro goleiro. O Vasco contratou o novo Cássio. Porra, que porra é essa? Vai ficar comparando todo jogador que chega no Vasco agora com o jogador do outro time só por conta da altura? Sabe? Na minha opinião não tem nada a ver, tá? Já que é para comparar com a altura, então vamos comparar com o Romário. Que ele sim arrebentava. Se falar assim, será que o Jean Menezes vai ser o novo Romário? Porra, beleza.
Aí o sarrafo tá lá em cima, aí a gente obriga o Jean Menezes, ó, a suar a camisa e jogar muita bola para mostrar que merece vestir a camisa do Vasco. Agora, esse negócio de querer comparar jogador que chegou no Vasco com o Soteldo, mais uma vez vou falar aqui, um cara que faltou respeito com o Vasco, que não tá nem aí, nem aqui, nem acolá pro Vasco, sabe? A gente tem que botar o sarrafo lá em cima. É lá em cima, tá, gente? Essa é minha opinião em relação a essa situação. Agora eu quero falar com vocês aqui sobre a tabela do Campeonato Brasileiro e os próximos jogos, os jogos que teremos nessa rodada. Então, bora lá. Então, como você já acompanha na sua tela, teremos hoje, nesse sabadão, eu tinha falado 3 jogos, né? É isso mesmo, são 3 jogos. Teremos, então, Atlético Goianiense, lá no Antônio Ascioli, e Juventude, às 4 da tarde, um jogo para colocar atenção, que são 2 equipes aí que dão trabalho. O Atlético Goianiense venceu do Internacional, vem buscando uma reabilitação no campeonato, e o Juventude, que dá trabalho para todo mundo, seja dentro ou fora de casa. Então teremos esse confronto, Dragão e Juventude, às 4 da tarde. Teremos também, às 18h30, nesse sabadão, Palmeiras e Cuiabá no Allianz Parque. O Palmeiras que está eliminado da Copa do Brasil, está eliminado também da Libertadores da América, então agora o foco total deles é o Campeonato Brasileiro. Eu tô com dó do Cuiabá, tô com dó do Cuiabá porque eles estão numa ressaca, né, negativa, porque foram eliminados pro Botafogo de forma amarga, com direito à bola lá na emenda da trave no finalzinho do jogo, com direito a gol anulado, polêmico e coisa e tal. Então eles vão querer descontar tudo isso aí em cima do Cuiabá para já mostrar, para dar um recado, né, que eles vêm com força total no Campeonato Brasileiro. E aí fechando aí a trinca de jogos que teremos nesse sabadão, às 9 horas da noite, 21 horas, o Galo Mineiro recebe na Arena MRV em Belo Horizonte o Fluminense. Outro confronto para a gente colocar atenção, um clássico do futebol nacional, né, Atlético Mineiro e Fluminense, né, o Fluminense que vem buscando rodada após rodada deixar a zona do rebaixamento, o tricolor das Laranjeiras que até hoje, após a chegada do Thiago Silva, zagueiro multicampeão na Europa e de Copas do Mundo com a camisa da seleção brasileira, eles ainda não perderam, né, isso mesmo, depois da chegada do Thiago Silva, com ele em campo, eles não perderam, e o único jogo que ele não jogou foi contra o Vasco, que a gente deu aquela chineladinha no nosso rival tricolete, né, já o Atlético Mineiro, por sua vez, vem motivado, vem embalado, porque passaram de fase nesse meio de semana, eliminaram o São Lourenço dentro da Arena MRV, placar mínimo, 1-0, foi o suficiente, foi 1-1 lá, 1-0 aqui, deu a vaga para o Galo Mineiro, que avançou para as quartas de finais da Libertadores. O Fluminense, como eu falei, que também avançou, né? O Fluminense também avançou, esqueci de falar, né? Passou do Grêmio nos pênaltis, no ufa-ufa, numa loucura total, conseguiu passar de fase também, mas agora virou a chavinha, agora é Campeonato Brasileiro. O Fluminense tenta aí deixar a zona do rebaixamento, tá remando, tá nadando contra a correnteza, contra a maré, e o Atlético Mineiro vem tentando engrenar uma sequência, né? Algo que é muito recorrente nessa temporada de 2024. Nos últimos anos a gente via o Atlético Mineiro conseguir engrenar aquela sequência bacana e tá lá no topo disputando. Esse ano eles estão patinando, né? Ganha uma, perde outra, empata, aí ganha de novo, quando pensa que vai ganhar a terceira já perde. Então tá nesse estilo aí o Atlético Mineiro, e nós vascaínos temos que torcer, infelizmente, ou pro empate ou para o Fluminense vencer. Sabe por quê? Porque se o Vasco quiser algo a mais no Brasileiro, o Vasco tem que passar o Atlético Paranaense e o Mineiro. Então, como o Vasco já enfrenta o Atlético Paranaense, é um confronto direto, então a gente tem que esfregar as mãos e torcer para o Atlético Mineiro ou não pontuar ou apenas empatar. Agora, por outro lado, se o Vasco ganha, seria interessante também o Galo Mineiro ganhar para manter o nosso rival Fluminense na zona do rebaixamento. A gente ia continuar ali coladinho no Atlético Mineiro, e aí depois, mais para frente, a gente tiraria essa diferença entre nós e os atleticanos, né? Mas assim a gente deixaria atolado lá no Z4, né, o nosso Fluminense, né, com C no final, de terceira divisão, né, meus amigos? Brincadeiras à parte, é o seguinte, agora falando aí dos jogos de domingo, você já acompanha na sua tela, teremos 3 jogos às 4 horas da tarde, tá? Olha só, o Bahia recebe lá na Arena Fonte Nova o Botafogo, né? Um jogo da reedição das oitavas da Copa do Brasil, onde o Bahia acabou eliminando
a equipe do Botafogo, né, com o gol ali do Lúcio Rodrigues, né? Enfim, fato é que teremos esse jogaço no próximo domingo, Bahia e Botafogo às 4 da tarde. Teremos também Criciúma e Grêmio, outro jogaço, hein? O Criciúma dando bastante trabalho, o Grêmio buscando uma reabilitação, um jogo interessante também, tá? Outro jogo das 4 da tarde, outro jogo muito interessante, Fortaleza e Corinthians, porque o Fortaleza tá piscando o farol, dando seta e pedindo passagem, e se não dá passagem, vai passar pela direita, vai jogar em cima do canteiro e tá acelerando, porque o Fortaleza tá doido pela liderança ali, pelo título, né? Tá brigando pelo título, já tá na liderança ali, tá brigando pelo título ali, já é uma briga franca ali com o Botafogo, e aí depois vem ali o Urubu, vem ali de repentemente o próprio Palmeiras, quem sabe o São Paulo vem chegando também, mas nesse momento o Fortaleza briga sim pelo título do Campeonato Brasileiro. E o Corinthians, por sua vez, briga para não cair. Tá na mesma situação do Fluminense, uma posição acima ali, naquele negócio, nadando, remando contra a correnteza, né? Dá um passo para frente, dois para trás, dá um para frente, dois para trás. Essa é a situação do Corinthians. Então, só para recapitular, 3 jogos, 4 horas da tarde nesse domingo, Bahia e Botafogo, Criciúma e Grêmio, Fortaleza e Corinthians. Ainda no domingão teremos às 18h30 São Paulo e Vitória da Bahia, confronto interessante, porque o Vitória dá muito trabalho, seja dentro ou fora de casa, é um time bem encardido também, não consegue ter muita assertividade no ataque e a defesa acaba sofrendo. Já o São Paulo se classificou aí no meio de semana, na competição internacional que está participando, né? E o Vitória da Bahia aí conseguiu um empate amargo, né? Contra o Cruzeiro, estava vencendo e cedeu o empate, quase perdeu. É um jogo interessante. Teremos também às 7 horas da noite desse domingão, Internacional e Cruzeiro. Gente, só jogaço. Essa rodada só tem jogo interessante, só jogo ali pegando fogo mesmo, né? O Inter que perdeu na última rodada lá no Antônio Ascioli para a equipe do Atlético Goianiense, e o Cruzeiro, como eu já mencionei, começou perdendo do Vitória, buscou empate com o Dineno, né? E quase que virou ali no apagar das luzes, mas acabou parando no goleiro, né? Fato é que teremos esse jogaço então, né? Duelo de azul contra vermelho, né? Que é o Internacional contra o Cruzeiro. E fechando os jogos de domingo, Flamengo e Bragantino, né? Flamengo e Bragantino que nos últimos anos eles vêm tendo uma certa rivalidade um com o outro, né? Porque eles vêm aí disputando competição internacional, Campeonato Brasileiro, sempre aquela rivalidade, né? Então, às 8 da noite desse domingo, Flamengo e Bragantino. E aí, fechando essa 24ª rodada, o nosso gigante da colina, como todos vocês já sabem, recebe aqui no Rio, em São Januário, o Atlético Paranaense. A gente já falou sobre essa situação do nosso Vascão, né, galera? Agora eu quero falar com vocês sobre a tabela do campeonato. Eu vou colocar para vocês a arte aí na tela, como vocês já acompanham, né? É o seguinte, hein? Bora lá, deixa eu ver aqui. Então vamos lá. Eu falei que o Fortaleza é o líder, eu me enganei, né? O líder é o Botafogo, o time equivocado. Então bora lá. O Botafogo tem 46 pontos. O Fortaleza é o segundo com 45, o Palmeiras o terceiro com 41. Então observem que já tem uma diferença de 4 pontos para Fortaleza e Palmeiras. Se o Fortaleza e o Botafogo vencerem, eles vão descolar bastante do Palmeiras. Então o Palmeiras precisa vencer e precisa muito vencer para tentar defender esse título, né? O Palmeiras que é o atual campeão brasileiro da última temporada. Na 4ª colocação vem o Flamengo também com 41, mesma situação do Palmeiras. Na 5ª posição o Bahia com 38, o São Paulo é o 6º também com 38, o Cruzeiro é o 7º com 37. Aí já tem um abismo de 7 pontos, né? O Galo Mineiro é o 8º com 30, o Paranaense, né? O Atlético Paranaense é o 9º com 29 e o nosso Cruz Maltino é o 10º com 28. Então se o Vascão vence, vai a 31 pontos. Por isso que eu falei que seria interessante o Galo Mineiro perder ou empatar com o Fluminense. Mas se o Galo Mineiro também vencer, a gente vai ficar aí apenas, deixa eu ver, apenas 2 pontos atrás deles que dá para buscar depois. Mas seria interessante essa situação. O Juventude é o 11º com 28, coladinho no Vasco. Tá vendo porque que o Vasco tem que vencer, galera? Tá vendo porque que tem que priorizar Brasileiro e Copa do Brasil? Não adianta o Vasco ganhar, priorizar para ganhar o jogo na Copa
Copa do Brasil, depois perde 2 no Brasileiro e volta a brigar para não cair. Aí o que vai acontecer? Vai chegar nas semifinais da Copa do Brasil, vai ficar aquele Deus nos acuda, não sabe que time põe pro Brasileiro, porque tem chance de ser rebaixado, e não sabe que time põe para a Copa do Brasil, porque tem chance de brigar pelo título. Então por isso que eu falo, o Vasco tem que jogar com todas as forças com o Atlético Paranaense para ganhar e pontuar, porque aí a gente vai a 31, porque olha só, o Juventude tem 28, é o 11º, o Bragantino é o 12º, tem 27. Então, se o Vasco não pontuar, a gente tem que torcer para a Juventude e Bragantino perderem seus jogos. Torcer, por exemplo, para o Internacional pelo menos empatar, sabe? Para o Criciúma pelo menos empatar, então vira uma bagunça. Para o Grêmio não ganhar, que a gente começa a torcer para todo mundo. E aí não é um campeonato certo de se fazer. O campeonato correto de se fazer é fazer o seu e deixar os outros se matarem. Tá? Esse negócio de deixar de fazer o seu, torcer para os outros também deixarem, não dá para contar com o ovo no bumbum da galinha, já diria o meu avô, e é verdade, é verdade. Aí bora lá, o Grêmio, né, o Criciúma é o 14º com 25, Grêmio 15º com 24, o Vitória é o 16º com 22. Então se o Vitória vence, ele vai a 25, o Vasco tem 28. Vocês estão vendo a importância que o Vasco tem que colocar nessa partida? Na minha opinião, se eu escutar o Paiva falando, o Pedrinho, alguém falando de poupar jogador nesse jogo do Brasileiro, eu vou bater muito aqui no canal. Tá? Porque isso é apequenamento. Porque a gente está vendo todo mundo aí coladinho na gente e a gente tem que pontuar, a gente tem que vencer esse jogo aí do Atlético Paranaense. O 16º é o Vitória com 22, o 17º é o Corinthians também com 22, o primeiro no Z4, o Fluminense é o 18º com 21, o Cuiabá é o 19º com 18 pontos e o Goianiense, né, o Atlético Goianiense é o lanterna, último colocado, com apenas 15 pontos somados na competição aí nacional, no nosso Campeonato Brasileiro Betano da temporada 2024. Então, meus amigos, dito tudo isso, né, já atualizei vocês, um ótimo sabadão para cada um, que Deus possa nos abençoar, e eu vou ficar por aqui e broto aí mais à noite, viu? Lembrando que sábado e domingo nós não fazemos o Expresso News, tá, gente? Sábado e domingo a gente só faz o vídeo da parte da noite, que é o nosso Madruga Vasco, mas eu vou tentar, não vou prometer, mas eu vou tentar brotar mais cedo nesse sábado, nesse domingo aí por volta de 10, 11 da noite, não é certeza, então fique de olho aí para não perder o nosso conteúdo, ative o sininho da notificação, tem um sininho, você vai clicar nele e vai clicar na opção todas, assim toda vez que eu colocar um conteúdo aqui no YouTube, o próprio YouTube vai te avisar que Álvaro Silva tem vídeo novo falando do nosso Vascão. Valeu, meus amigos, tamo junto, porque enquanto houver um coração infantil, nosso Vasco da Gama será imortal, Vascaíno desde sempre, valeu e é nóis, Vasco!